As formas como o sujeito investe libido na neurose de transferência com seu analista diz muito sobre as formas como ele se relaciona com os objetos do mundo, diz muito de como ele se comporta nesse mundo. Para você que já sabe um pouco mais de psicanálise, quero alertar que esse não é um vídeo sobre diagnóstico diferencial. Antes de tudo, ele é um vídeo sobre destinos pulsionais na clínica, ou, em outras palavras, as formas de investir libido na situação analítica. Isso sim constitui uma poderosa ferramenta para que o analista possa se municiar para começar a pensar os diagnósticos diferenciais na sua clínica. Então vamos lá, deixe-me dar alguns passos atrás. Nós sabemos que a criança, à medida que ela se desenvolve psiquicamente, ela começa a aprender novas formas de investir libido nos objetos do mundo. Lembrando a vocês que estabelecer uma forma de se relacionar com os objetos do mundo pressupõe uma forma de investimento de libido nesses objetos. É, Quando a criança, então, vai se desenvolvendo psiquicamente, ela vai passando ali pelo desenvolvimento dos estádios libidinais. Lá na fase oral, ela tinha um repertório de investimento libidinal que pressupunha uma forma de relação que era baseada na onipotência infantil, na fantasia de onipotência infantil e na simbiose. À medida que ela avança no seu desenvolvimento psíquico, no seu desenvolvimento relacional com os objetos, ela chega na fase sádico-anal, uma fase já bem mais rica nas possibilidades de investimento libidinal e, consequentemente, nas formas de se relacionar com os objetos no mundo. Nessa fase, a criança vai aprender ali a ambivalência sádico-anal, a questão do controle baseada no aprendizado do controle dos esfíncteres. A criança vai aprender as questões de parcimônia, as questões da agressividade sádico-anal, as questões sadomasoquistas. Enfim, ela vai aprender uma ampla gama de repertórios para além daqueles que ela aprendeu na fase oral. Após a fase sádico-anal, a criança chega na fase fálica, uma fase marcada pelo reconhecimento de um único sexo, o sexo masculino. A fase que é pertinente justamente à travessia edípica e entram os complicadores de uma organização fantasmática da criança, de que ele não é o desejo da mãe, que o verdadeiro desejo da mãe é aquele que faz a função paterna, que vai ter uma função de corte, e aí vai engendrar uma série de fantasias pertinentes a fixações fálicas. Essas fantasias se dividem em dois grandes grupos. As fantasias que são relativas à fixação fálica, onde a criança teme perder o falo. E aqui, quando falo falo, já estou falando do representante simbólico do pênis. Então, se a criança tem esse medo de perder o falo, isso vai fazer com que na vida adulta ela adquira certos comportamentos típicos desse tipo de fixação. Então, não é incomum você encontrar entre pessoas que têm essa fixação fálica, onde se quer fantasmaticamente afirmar a posse do falo, de que ninguém vai tirar esse falo dele, você vai encontrar pessoas que querem ter os carros mais caros possíveis, é, os cargos mais altos possíveis na empresa, querem ter muito dinheiro, querem ser muito famosos. E, por favor, eu não estou dizendo que todo mundo que tem alguma dessas apresentações no mundo necessariamente está nessa chave de fixação fálica. Estou dizendo que é muito comum que pessoas nessa chave de fixação apresentem esses comportamentos no mundo. É uma forma de manifestação dessa fixação. O outro grupo, a outra chave de fixação fálica é justamente aquela derivada da necessidade de manter o desejo insatisfeito. E aí no mundo você vai encontrar apresentações de pessoas que, quando chegam muito próximas de realizar o seu desejo, encontram uma narrativa para justificar o abandono daquele desejo. Aquela pessoa que sempre quis fazer medicina, por exemplo, ou que sempre quis alcançar um determinado cargo numa empresa, quando vai chegando perto de realizar aquele sonho de chegar naquele cargo desejado, começa a criar narrativas do tipo, mas será que eu quero isso mesmo?
que esse troço, na verdade, dá tanto trabalho, o dinheiro a mais que eu vou ganhar, não sei se compensa o aumento de responsabilidade que eu vou ter. A pessoa vai encontrando justificativas razoáveis para manter o desejo dela insatisfeito. Essa é uma outra chave da fixação fálica. Aqui chegamos a um ponto importante desse vídeo. Porque a gente sabe que, usualmente, sujeitos que se organizam num caráter neurótico obsessivo têm fixações sádico-anais ali com certo protagonismo, assim como sujeitos histéricos têm um protagonismo nas fixações fálicas. Tá. Deixa eu aqui então apresentar para vocês uma coisa importante que é uma confusão muito comum na clínica, que é a seguinte: você chega diante de um paciente que nas sessões costumeiramente costuma te atacar, costuma ser agressivo com você. Muitas vezes as pessoas costumam encaixar essa pessoa nessa fixação fálica de alguém que quer garantir a posse do falo. Se for um homem, alguém que quer garantir a sua virilidade. Só que as coisas não são bem assim, porque os diagnósticos em psicanálise, eles não são fenomenológicos. A gente tem que ver como é que as defesas se atualizam na neurose de transferência, porque aqui a gente está falando de apresentações neuróticas, tá? Então, o diagnóstico em psicanálise ele vai estar nessa chave de como as defesas se atualizam na neurose de transferência. Bom, eu vou trazer aqui dois exemplos para vocês. Vamos pensar a seguinte situação: um paciente que, na relação com o analista começa a perceber que todas as vezes que o analista tenta reduzir o controle que aquele paciente tenta ter sobre as sessões de análise, aparece uma agressividade. Repara, a agressividade que esse sujeito contrapõe ao analista não é uma agressividade fálica, é uma agressividade sádico-anal. Lembre-se que lá na fase sádico-anal, a criança que é obrigada a passar pelo desfraude, o último bastião da sua onipotência infantil, que é poder defecar e urinar na hora que se quer. Ali no desfraude, na fase sádico-anal, a criança perde esse último bastião da sua onipotência infantil e, obviamente, ela se ressente daqueles pais. Então, ela vai ter ali uma certa animosidade com aqueles sujeitos que estão obrigando a criança a desfraudar. E ela vai desenvolver ali um repertório de agressividade sádico-anal diante daqueles pais. Uma agressividade sádico-anal que é mantida a partir dessa necessidade de controle. Então, essa criança, por exemplo, uma situação famosa em psicanálise é algumas crianças retêm as fezes em ataque aos pais. Então, deste controle, ela extrai um prazer de atacar aqueles pais, um prazer sádico, mas aos poucos ela começa a sofrer incômodos, até às vezes dor, antes de liberar as fezes, e aí, como ela reteu as fezes por mais tempo, a descarga é maior, a sensação de prazer é maior. Então a criança começa a aprender ali uma relação entre prazer, controle, agressividade, típica da agressividade sádico-anal, que uma das chaves é essa agressividade ligada à perda do controle. O sujeito, ao perder o controle, às vezes exibe uma certa agressividade. Esse é um exemplo. Podemos pensar em uma outra situação. Um paciente que, na sua agressividade com o analista, aos poucos o analista começa a perceber que aquela agressividade aparece todas as vezes que o paciente se sente diminuído, ou todas as vezes que o paciente sente que talvez algo que ele imagina que é ruim nele vai aparecer diante do analista. Aquela agressividade está ali numa chave defensiva que é de garantir a posse do falo, garantir uma certa aparência de potência, se for um homem, por exemplo, uma certa aparência de virilidade. Nesse caso, a gente não está mais diante de uma agressividade sádico-anal, mas sim de uma agressividade fálica. Usualmente, nas chaves diagnósticas, essa agressividade sádico-anal costuma ser pertinente a um caráter neurótico obsessivo. Essa agressividade fálica costuma ser pertinente, se estivermos falando na chave de análise do caráter, a uma agressividade fálico-narcisista. Em contrapartida, se a gente estiver falando numa escola estruturalista da psicanálise, como, por exemplo, nas apresentações que o Geodor faz da histeria,
Uma apresentação de uma agressividade fálica como essa que eu mencionei estaria diante de uma histeria com traços masculinos, que é assim que o Geodor encara essa apresentação. Bom, então o que eu queria que você compreendesse desse vídeo que a gente organizou aqui é como é importante, na hora que você vai pensar diagnósticos, ainda que aqui eu não esteja fazendo, por favor, um vídeo sobre diagnósticos, que isso seria bem mais complicado. Eu estou tentando mostrar que a forma como a libido é investida na neurose de transferência influencia como você vai pensar o seu diagnóstico. Porque eu tenho que ver, peraí, a libido está sendo investida em mim de uma forma sádica, havia uma agressividade que chega no analista. Se ela aparece normalmente quando o paciente sente que eu estou na relação com ele, reduzindo o controle dele sobre as situações da análise, provavelmente eu estou falando de um neurótico obsessivo. E veja que eu falo provavelmente porque você tem que levar outras coisas em conta. Se eu já tenho um sujeito que faz um investimento libidinal sádico, ataca o analista toda vez que ele sente que a sua potência fálica está sendo colocada em xeque, provavelmente eu estou diante, se eu estiver falando de análise do caráter, de um fálico narcisista. Então, repare como os destinos pulsionais, como as formas de investir libido na neurose de transferência são importantíssimas para você pensar a relação diagnóstica que você vai estabelecer perdão, a hipótese diagnóstica que você vai estabelecer para aquele paciente. Bom, espero que isso tenha ajudado. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal ou conheça o nosso site, o link está aqui na descrição do vídeo.